Olá a todos, estamos de volta com o nosso programa. Olá Patrícia, está tudo Oi, bem? Tudo bem. Está pronto? Sempre. É isso aí. Finalmente o Tribunal Constitucional reconheceu o PT como presidente do ADI, mas também o Tribunal reconheceu o novo partido político. O que o PT tem a dizer sobre isso? Bom, sabe, a minha atitude foi sempre a mesma. Quer dizer que o que é mais importante é a realidade do terreno, a realidade política, não é? Esse episódio de reconhecimento, de tornarmos a fazer mais um congresso, bom, não foi para mim o mais importante. Bom, mas é verdade que, pelo menos, estamos com menos uma dificuldade, não é? Mas é só menos uma num oceano de dificuldades que esse poder vai nos criar até as eleições, até a noite das eleições, até o apuramento geral e a oficialização, digamos assim, dos resultados das legislativas. Bom, porque não tenhamos dúvida, nós conhecemos quem é quem, tivemos alguns episódios durante as eleições presidenciais, acabamos de saber quem foi nomeado agora como presidente da Comissão Nacional Eleitoral, todos gente que conhecemos a postura, os comportamentos. Por isso, eu digo às pessoas que é uma dificuldade que foi ultrapassada, mas estamos pela frente com uma maré, um oceano, com vagas sucessivas de impedimentos, de dificuldades e de fraudes que estão a ser preparadas para dificultar as eleições legislativas. Bom, mas se calhar voltaremos mais à frente sobre essas questões. O que é verdade é que essas eleições devem ter como objetivo trazer uma solução para o país. E, como disse, foi reconhecido um partido, acho que é Basta, não é? Basta. Vamos ver que solução Basta traz à sociedade santomense também, não é? Eu acho que, pelos nomes que conhecemos das pessoas que vão fazer parte desse partido, muita gente nesse partido está hoje no poder, faz parte da nova maioria, não é? As declarações de um membro, não sei se ele será presidente desse partido ou não, porque ele pertence a um outro partido e ele é deputado, aliás, presidente da Assembleia Nacional em nome do PCD, para ser mais claro. As declarações que eu vi é que esse movimento, força política, irá concorrer sozinha, mas porque o MLSTP não faz coligações eleitorais, mas que depois poderá haver uma coligação. Por isso é que isso se parece muito confuso. Vamos ver quais são as ideias, quais são as propostas, mas dizer de antemão a predisponibilidade a fazer uma coligação com o MLSTP, ou então depois dos resultados eleitorais coligar de novo com o MLSTP, eu penso que é um pouco do mesmo, não é? No fundo é a nova maioria, os partidos da nova maioria que querem, alguns, nesse caso Basta, aparecer junto do eleitorado como se fosse algo de novo e que não é. Mas vamos deixar o benefício da dúvida e vamos ver também quais são as propostas que vão trazer para os eleitores. Mas quer dizer, sejamos um bocadinho racionais, não é? Se alguém que faz parte de um governo, de uma coligação governamental, não tem tido nenhuma resposta aos problemas que o país atravessa, vão criar uma espécie de movimento que vai se associar, o que está predisposto a se associar com o MLSTP, que é outro partido do governo. Bom, isso se chama Basta, eu não sei. Não sei quem devia dizer Basta. Mas veremos. Eu acho que temos mais alguns meses
para que as pessoas possam realmente, aquelas que não perceberam ainda o que está a acontecer em São Tomé e Príncipe nesses últimos anos, nessas décadas, para ver se começam a perceber o que está a acontecer e quem é o partido de facto que trará a solução. O PT está de acordo com as multas que o Tribunal Constitucional aplicou aos candidatos às eleições presidenciais de 2021? Estou com o princípio, sabe? Vamos lá ver. Eu creio que nós, durante muitos anos, nos descuidamos um pouco com essas questões, não é? Inclusive, o ADI, os candidatos apoiados pelo ADI. A questão da prestação de contas depois das eleições. Bom, pode-se discutir também, dizer, bom, mas se tem que prestar conta, será que há um financiamento do Estado, não é? E depois tem que se prestar contas. Bom, de certa maneira, há algum financiamento do Estado indireto, porque o material de campanha, pelo menos algum material, como as camisolas, os bonés, os cartazes, são isentos de pagamento de direito à alfandegagem. Por isso, parece-me normal que o Estado reclama, e está na lei, prestação de contas. Bom, por isso, sim, houve descuido, pelos vistos de toda a gente, e as más práticas têm que ser corrigidas. Agora, uma decisão justa tem que ser justa de A a Z. E se não for justa de A a Z, deixa de ser vista como uma decisão justa, não é? O princípio de prestação de contas, sim. O princípio de uma multa aplicável caso uma pessoa está atrasada a remeter as contas, sim. Agora, o resto é discutível. Por quê? Uma multa de 15 mil euros. Há candidatos, se calhar, que gastaram um pouco mais de 15 mil euros na campanha. Apresentaram as contas atrasados, uma multa de 15 mil euros, eu acho que é excessivo. Devia haver aí uma ponderação, não é? Em função, se calhar, daquilo que eles gastaram, uma porcentagem, não é? Que corresponde à multa pelo atraso na apresentação das contas. Bom, mas, por aquilo que eu percebi, mesmo aqueles candidatos que não apresentaram de todo as contas, têm a mesma multa. Bom, não me parece normal. Dizem-me que há 2 candidatos que não apresentaram as contas. 2 candidatos que, se calhar, gastaram mais dinheiro que aquele candidato mais, digamos, modesto em termos de expressão eleitoral e em termos de capacidade financeira, que apresentou as contas mais atrasado. Bom, como é que os 2 vão pagar 15 mil euros de multa? Não é normal. Depois, eu creio que quando, então, essas decisões são tomadas, mesmo se o princípio é bom, se a aplicação não parece ser uma aplicação justa, com caráter até, eu diria, pedagógico, não é? E proporcional à falha que foi cometida, as pessoas consideram que é injusto, não é? Daí que é a minha posição. Posição de princípio, sim, estou de acordo. Agora, como a coisa está a ser feita, acho que devia haver aí alguma diferenciação. E em último lugar, esse dinheiro vai para onde? Porque nós estamos um bocadinho habituados que o tribunal aplica multa pesada. E depois continuamos com o tribunal, às vezes sem papel, sem tinteiro, a molhar, não é? Sem gerador, funcionários às vezes em condições difíceis de exercer a sua atividade, e depois juízes, alguns a viajar, sempre a viajar, não é? E a fazer outras coisas. Daí que, onde é que vai o dinheiro? Como é que é gasto o dinheiro? Isso é um outro problema, mas não vem a propósito. O que se tem ouvido no país e na diáspora é que o ADI irá ganhar as eleições. O que fica ainda uma incógnita é que se irá ou não se irá com a maioria.
mesmo com o surgimento desses novos partidos políticos e movimento novo, ainda está convicto de que irá ganhar com maioria absoluta? Eu digo que sim. Não é só uma convicção. A convicção eu a tenho. Mas o mais importante é nós fazermos perceber aos nossos compatriotas e eleitores que a única solução para o país é, de facto, a ADI com maioria absoluta. Bom, e eu já falei muitas vezes disso. Esses movimentos que estão a surgir, bom, como vê, somos um país em que toda a gente conhece toda a gente. Bom, esses movimentos é do mesmo que nós estamos a ver. É a nova maioria. Vão mudar de nome, vão buscar 1, 2 ou 3 elementos descontentes do ADI, que até nem fazem falta ao ADI. Eu posso vos dizer, eu os conheço bem, não fazem falta. Ficam lá onde vão. Agora, o que eu estou a dizer é que nós nos conhecemos. E essa maioria absoluta que estamos a reclamar para o ADI, eles já têm há quase 4 anos. E o que é que eles têm feito? Absolutamente nada. É o mesmo grupo político. É o mesmo grupo político. Bom, depois, há um outro movimento que surge aí. Mas nós estamos a dizer, esses movimentos que às vezes se reclamam que têm uma costelazinha do ADI. Eu digo, bom, mas qual é a aritmética sábia que eles têm para que, numa eleição com Matt Don't, tenha a certeza que vão ter 1 ou 2 deputados que vai fazer falta ao ADI e, juntando-se depois ao ADI, todos juntos vamos fazer uma maioria absoluta. Mas, quer dizer, é muito arriscado, não é? E, aliás, esse exercício foi feito em 2018, não é? O movimento Cauê. O movimento Cauê reclamou sempre que tem alguma preferência e tal para o ADI. Mas o movimento Cauê e o ADI faz maioria absoluta? Não faz. Não faz. E eu tenho a certeza que se o movimento Cauê não tivesse existido, nós teríamos tido 28 deputados e teríamos tido maioria absoluta. Então, é preciso percebermos uma coisa. A maioria absoluta é aquela maioria que dá estabilidade. Bom, hoje, essa nova maioria, por que eles chamam nova maioria? Porque é uma maioria. Não estão a governar há 4 anos. Tem estabilidade. O problema é o que eles estão a fazer com essa estabilidade. Estão a desconstruir o país, estão a destruir o país. Mas estamos de acordo todos que para governar São Tomé e Príncipe, para fazer as reformas, sobretudo num país que está no estado de degradação como está hoje, se você não tiver maioria absoluta, você não consegue. Então, como eu digo, os problemas pessoais de cada um encontrarão solução dentro da solução coletiva. Mas é um erro pensar. Aliás, note bem, o movimento Cauê teve deputados em Cauê. O que é que mudou? Qual foi a capacidade que o movimento Cauê teve para mudar as coisas em Cauê? Nada. 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 Tomamos uma outra situação. Região Autónoma do Príncipe. Com o MPP no comando no Príncipe. Mas a própria UMPP precisa de um governo central que apoie e que funcione com ele. Porque senão, tudo quanto a maior boa vontade que o MPP ou qualquer outro movimento que tiver a dirigir a região autónoma do Príncipe tiver, se não tiver um governo central forte, estável, com ideias, com capacidade e com vontade de dizer Príncipe primeiro e de fazer com que o Príncipe seja primeiro para resolvermos os problemas da dupla insularidade, não se consegue. Não se consegue. Então, essa tendência que eu percebo porque tudo isso tem motivações. E eu aceito as motivações. Eu não vou dizer que eu recuso a motivação de A, B, C, D. Quem sou eu? Cada um tem motivação, cada um tem vontade, cada um tem planos de vida, etc, etc. Mas é preciso, a dada altura, pararmos e pensarmos
coletivo. E o pensar coletivo é que haja uma maioria absoluta do ADI, porque a ADI é a solução. Essa gente que está no poder há quase 4 anos não é solução, porque já está visto. Então, eu não quero voltar a dizer todo o porquê. Sabe, há uma questão que eu entendo, mas que eu não aceito. Sabe? Não olhem só para mim. Olhem para o país, olhem para as ideias que o ADI tem, olhem para a minha determinação e a minha capacidade e olhem para a solução coletiva que nós precisamos, mas de uma maneira urgente. Há pessoas, mesmo do ADI, que não querem maioria absoluta porque Patrice Trovoada é capaz de ter muito protagonismo. Mas, por amor de Deus. Então, por que eles não são chefes do partido? Quer dizer, o problema é esse. Bom. Então, se não querem sol para Patrice Trovoada, então vem também para o sol. Ficam na sombra, mas não querem sol para Patrice Trovoada. Mas qual é essa esquizofrenia? Porque na sombra estão mais à vontade, não é? Porque não se vê o que se passa na sombra. Assumir a liderança de São Tomé e Príncipe como primeiro-ministro e chefe do governo não é brincadeira, sobretudo nos tempos de hoje. Por isso não é algo de ânimo leve. Aquilo que eu disse, se uma pessoa sabe que vai enfrentar dificuldades, enfrentar tempestade, enfrentar todos os tipos de problemas que se vê hoje. Olha para São Tomé e Príncipe, olha só para a capital. Parece um país em guerra. Não há batelões, não há rebocadores, não há energia. Santo Amaro 1 quase morreu. Não há estradas, não há pontes, não há medicamento no hospital. A comida está cara, que não se consegue comprar. O salário não chega. Não há barcos para ligações ao Príncipe. Não há praticamente ligações com o continente africano. Bom, quem vai se meter nisso? E vai dizer, vou me meter nisso para estarmos num clube aí a brincar, a fazer chantagem, isso, aquilo? Não. Tem que se ter um governo estável, um governo forte, um governo inclusivo, que traga competências, que traga capacidade, que traga pessoas com vontade. Tem que haver um chefe de governo que não seja submetido à chantagem permanente dos seus colegas. Tem que haver um chefe de governo capaz de dizer, sim senhor, eu não tenho primo, não tenho irmão, não tenho compadre. Só tenho os meus compatriotas santomenses e só tenho que ir buscar aquele santomense que quer trabalhar para São Tomé e Príncipe, qualquer que seja a sua filiação política, desde que ele aceite promover, trabalhar, concretizar o programa que nós temos. Há quantas pessoas capazes disso em São Tomé e Príncipe? Digam-me. Há quantas pessoas que deram provas que são assim? Digam-me. São poucas pessoas. Por isso, o que eu estou a dizer é que, sim, se eu tiver as condições, que é maioria absoluta, maioria absoluta forte, sim, eu serei primeiro-ministro, se os santomenses assim o decidirem. Mas é uma condição indispensável. É uma condição indispensável. Ouça, eu já fui 3 vezes primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe. Quem é que já foi 3 vezes primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe? Ninguém. Eu tive a experiência de um governo de coligação. Eu tive a experiência de um governo minoritário. Eu tive a experiência de um governo maioritário por 4 anos. Quem tem essa experiência em São Tomé e Príncipe? Então, sejamos claros. Sejamos claros. É preciso que os santomenses percebam que o país foi posto abaixo do nível. Hoje, São Tomé e Príncipe, que era
país com rendimento médio volta a ser país menos avançado. Bom, o que é que nós pretendemos? O que é que nós pretendemos? Quer dizer, sabe, todos os dias têm 24 horas. E não volta atrás. Um dia perdido é perdido. Um dia que você não trabalha, não produz, não cria, é perdido. Então o que é que nós queremos? Sabemos os problemas que nós temos pela frente. Queremos ficar como? À espera de quê? Que os outros é que vêm resolver? Então sejamos claros. Eu digo às pessoas muito claramente, deixamos de brincadeiras. Pequenos grupos, pequenos partidos, para quê? Um partido em Cauê, um partido em Lembá, um partido na zona alta de Mesocho, um partido no Príncipe Paraqui. Onde é que nós estamos aí? Onde é que nós estamos aí? Não. Sabe, a situação do país é gravíssima. Então vamos ser sérios. Há um bloco, porque as pessoas dizem bicefalismo, há 2 blocos. Sim, há 2 blocos. Há um bloco que é MLSTP, PCD, UDD, MDFM e companhia. E há um bloco que é o ADI. O bloco do ADI, desde 2010, já lá vão 12 anos, é um bloco maioritário. É o maior partido de Santo Tomé e Príncipe. O que é que falta? Falta dizer ADI, isso também não chega, ADI tem que abrir mais. E ADI sozinho também não resolve os problemas. Então, existe sociedade civil, existem elementos que estão noutros partidos, mas que querem dar e continuar a dar o seu contributo para o país. Existe isso tudo. E existe um presidente do ADI que diz, se me dão maioria absoluta, eu irei buscar toda a gente para nós pormos em marcha o nosso programa de recuperação econômica, social e cultural e comportamental de Santo Tomé e Príncipe. É o que existe. Não querem. No dia 25 de setembro, decidem. E não há outro problema. Decidem de uma maneira livre, justa e transparente. Mas ficam atentos para que ninguém vos rouba o voto. Porque aquele pessoal que está hoje no poder, a intenção deles, se eles realmente estão em Santo Tomé e Príncipe, sabem que eles estão mal parados. E só pela batota é que conseguem ganhar as eleições. Então temos que estar muito atentos. Para que não nos roubem o voto. É tudo. E a situação realmente é essa. Por isso não é uma psicose que eu tenho de maioria absoluta. É simplesmente, eu digo, é a condição sine qua non que o ADI possa desenrolar todo um programa, que não vai ser fácil, não é? Desenrolar, dar toda a sua energia, não é? Convidar, de facto, pessoas santomenses de dentro do país como de fora do país, ter credibilidade junto dos parceiros internacionais, dar alguma confiança aos investidores privados internacionais para recuperarmos o país. Se assim não for, não vai acontecer. Porque o que é que aconteceu nos últimos 4 anos? Quais são os investidores privados sérios, não é? Que nós tivemos nos últimos 4 anos? Quais são o estado das relações com os nossos parceiros principais? O que é que foi feito? De novo, se não foi acabar e mal acabar o que nós viemos fazendo. Para além dos anúncios, das mentiras, das declarações, o que é que foi feito? Quer dizer, então, as pessoas querem continuar com isso, então votam para essa nova maioria e basta e chega e não sei o que, não sei quantos. Mas se as pessoas têm consciência, não é preciso ser do ADI, é preciso ser só Santo Tomé-ense. E ter consciência que isso não pode continuar assim. Não é? Então, nós vamos dar maioria absoluta ao ADI. Porque ADI será melhor, fará melhor que aquilo que fez em 2014 a 2018. Mas pior não poderá fazer. Pior que o está a ser feito também não poderá fazer. Ok? TT, estamos de acordo que o país está mal, não é? Mas o petróleo está à porta.
pode ser que seja uma solução. Não é? Muito bem. Petróleo está à porta, sabe? Já há 2 dias, 3 dias que pessoas estão a dizer que descobrimos petróleo e não sei o quê, não sei quantos. Tudo bem. Eu não penso, pelo menos, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos deixar as empresas, elas próprias, virem anunciar se há ou não há petróleo. Isso é um. A segunda coisa que eu quero dizer a toda a gente é que, na maioria dos casos, petróleo, sobretudo em África, foi maldição. Foi maldição. Então, sabe, é preciso olhar isso de uma maneira diferente. Ou com algum cuidado. Com algum cuidado. Tirando petróleo, sabe que há um país em África, RDC, República Democrática do Congo, costuma-se dizer aquilo é um escândalo geológico. Eles têm tudo. Ouro, diamante, cobalto, têm tudo. E têm petróleo também. Aquele país que é um escândalo geológico, em termos de recursos, é um dos países mais pobres do mundo. É um país em que morrem milhões de pessoas. Ou pela fome, ou pela doença, ou pela guerra. É o país do Lumumba, mas é o país também dos assassinos do Lumumba. Por isso, é o país da esperança, mas é o país também da destruição. Então, petróleo é o quê? Se não há homens e mulheres capazes de gerir o benefício de todos, capazes de não serem corruptos, capazes de não serem ditadores, capazes de não serem antidemocráticos, capazes de não serem vendidos a interesses estrangeiros. Isso é que é o problema fundamental. E depois, eu não quero entrar em questões técnicas, mas eu não quero apontar o dedo. Mas em termos de índice de desenvolvimento humano, muitos países africanos com petróleo estão muito atrás em termos de desenvolvimento. Então isso será por quê? Sabe o problema de São Tomé e Príncipe, muitas vezes, de alguns dirigentes? É que olham para os outros dirigentes de outros países, de outras realidades e querem ser como eles. Isso aqui é o problema. E querem ser como eles, mas querem ser como eles naquilo que aparenta. Querem ser como eles naquilo que aparenta. Querem ter os mesmos carros, querem ter jatos privados, querem ter não sei o quê, querem ter não sei quantos, querem ter apartamentos no mundo inteiro. Isso é que está na mente de alguns dirigentes nossos. E se houver petróleo, vai piorar. Quais vão ser os reflexos em termos das liberdades individuais? Quais vão ser os reflexos em termos das garantias? Quais vão ser os reflexos em termos de nível de corrupção? Sabe, hoje em dia, num país pobre como o nosso, mas quando nós vemos o descarramento dos dirigentes políticos em termos de corrupção, imagina se tivesse mais dinheiro ainda. Então, há muitas maneiras de se ver as coisas. Vejam, há dias eu vi que nós temos uma equipa no Ghana a praticamente assinar contratos para amarrar São Tomé e Príncipe para décadas em matéria de infraestruturas portuárias. Com pessoas que não têm credibilidade nenhuma. Não é? Mas, se tiverem mais dinheiro, vão continuar a fazer a mesma coisa. Só que os valores é que vão ser diferentes. Não é? Bom, então, temos que ter muito cuidado. Se hoje uma ponte de $300 mil custa-nos $1.300.000, amanhã uma ponte de $1 milhão vai nos custar $30 milhões. E o que é que vai mudar fundamentalmente? Porque, sim, poderemos pagar às pessoas $1.000 por mês, salário mínimo, mas como santomense, tu és santomense, eu sou santomense. Se esses recursos são nossos,
de toda a gente. Você irá aceitar receber $1000 em vez de receber $100 e ter um dirigente que vai receber, porque ele te deu $1000, ele acha que ele tem o direito de ganhar $10 milhões? É nosso, não é? Ou não é nosso? Então, não é isso que vai fundamentalmente resolver o problema. Pode ser que vai resolver o problema da eletricidade, pode ser que vai resolver o problema disso, aquilo, mas será que vai resolver o problema do país? Eu não sei. E vou ainda apontar uma coisa mais técnica. Petróleo é bonito, mas, salvo erro, estamos a furar a mais de 5.000 metros. Ou quase a 5.000 metros, quer dizer, 5 quilômetros estamos a furar. Então, mesmo se nós encontrarmos o petróleo, é preciso saber qual é o custo. Sabe que na Arábia Saudita, um barril de petróleo custa $4, 3 a $4 a produzir. Em Angola deve estar $20 a produzir, ou um pouco mais. No Mar do Norte também tem outros preços. Bom, vai depender quanto é que custa produzir, quanto é que custa tirar aquele petróleo lá do fundo da terra até a superfície. E se o petróleo, como esteve há uns tempos atrás, a 20 e poucos dólares o barril, as empresas fecham, não produzem. Por isso, não vamos estar aí a especular muita coisa. Sabe, o petróleo pode ser bom, pode não ser bom, pode ajudar, pode destruir. Não é isso o problema. O problema somos nós. Como é que nós organizamos a nossa sociedade? Como é que nós regulamentamos os nossos comportamentos? Como é que nós criamos um sistema que permite dar garantia a todos? Vivemos em paz, no respeito. Isso aqui é fundamental. O resto é para uma dúzia de indivíduos e mais os seus acólitos estar aí a fazer barulho e agora prometer. Se sem petróleo você está a prometer 20.000 casas, bom, com petróleo talvez você consiga fazer 20.000 casas. Mas será que as 20.000 casas são necessárias? E será que você até consegue fazer bem as 20.000 casas? E se tudo isso está orientado só pelo desejo de ganhar dinheiro fácil e rápido e de corromper o ser corrompido, nunca trará felicidade ao país. Então, muita calma com essa questão do petróleo. Muita calma. Poderá ser que haja petróleo, sim. E eu acredito, aliás, que esse governo, esse poder, quer atrasar as eleições por causa de muita coisa. Os partidos deles, os novos partidos, não estão preparados. Depois estão a pensar que talvez petróleo, vai haver um anúncio de petróleo dentro de algumas semanas. Talvez, então, todo o objetivo dessa comissão eleitoral, desse tribunal constitucional, é ver se conseguem atrasar as eleições, ok? E uma das chantagens que vão fazer é dizer que não dá para fazer recenseamento eleitoral, ok? Então, ou as eleições são atrasadas e aí consegue-se recensear os jovens que fizeram agora 18 anos, ou então as eleições são dia 25 de setembro e os jovens que fizeram agora 18 anos não são recenseados. Uma série de chantagens, quando tudo isso podia ser perfeitamente evitado. Então, nós estamos a lidar com gente de má fé. Gente que quer ficar agarrado ao poder a todo custo. E gente que, no fundo, pensa que se houver petróleo, então aí sim, poderão ficar no poder eles, os filhos, os netos, os bisnetos, para sempre. Não é? É a situação que estamos a viver. Mas eu volto a repetir. Petróleo, na maioria dos casos em África, não trouxe felicidade. A Líbia está como está. Por causa de quê? Petróleo. Por causa dos recursos. Não é? Bom, e depois, vejamos outros exemplos. A vida de um país não é a vida de um homem. Nós vivemos e partimos, mas o país fica. Veja a Venezuela. Venezuela do Hugo Chávez distribui dinheiro a toda a gente. Venezuela do Maduro, o povo está a passar fome. E Venezuela continua a ter petróleo. Eu falei do Congo, eu podia citar outros países. Então, sabe, como nós somos um meio pequeno, há fenómenos que não são apreendidos na sua real dimensão, ok? Porque basta um bocadinho de petróleo para 20, 30 famílias em Santo Tomé tornarem-se milionários, não é? E então isso já consegue abafar muita coisa.
Mas se houver petróleo em São Tomé, não é para 20 ou 30 famílias tornarem-se milionárias. Não é? É para pelo menos 30 mil famílias tornarem-se milionários. Mas isso depende, mais uma vez, da gestão, dos princípios, não é? Do sistema democrático transparente, não é? Da mentalidade e da seriedade de quem nos governa. Muito obrigada a todos por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.